Esse vídeo faz parte do programa de tutoria para a disciplina de álgebra linear. Ok? Hoje a gente vai começar com a questão 5 da lista 3. Aqui está 1, tá? Esse é um erro de digitação, na verdade é 5. A questão 5, ela nos dá problemas de A a L, que desses problemas eu escolhi apenas 3, ok? Eles são representados subconjuntos do R3. E a questão pede para me verificar quais deles são subespaços. E para verificar isso eu tenho que provar as 3 condições, né? Onde 2 são de adição, outras são de multiplicação por escalar, usuais. Os que são subespaços eu tenho que mostrar as 3 condições são satisfeitas. Caso contrário, os que não são subespaços vetoriais, basta eu dar um contra-exemplo, ok? Se uma das condições falharem, né? E pode ser até com um exemplo específico, eu já provo que não são subespaços vetoriais e acaba a alternativa, né? Nesse caso eu separei 3 que não são, mostrando que cada uma delas vai falhar uma condição. Bem, a letra C, x é igual a z ao quadrado, né? Onde S é um conjunto de todo vetor x, y, z, tal que o x seja igual a z quadrado. Bem, a terceira condição, ela fala que um alfa vezes um u deve pertencer a S, né? U é um vetor de S. Eu não coloquei, mas U é um vetor que pertence a S. Tá? E esse alfa é um número real qualquer. Ok, então eu pego um vetor de S, no caso, o vetor de S, qualquer vetor do tipo z quadrado, yz, certo? Porque o x tem que ser igual a z quadrado. Tá, multiplico pelo meu alfa, eu fico com alfa z quadrado, alfa y, alfa z, certo? Eu vou renomear minhas variáveis, eu chamo alfa z quadrado de x', alfa y de y' e alfa z de z'. Para ser um vetor do tipo do conjunto S, eu preciso que o meu x' seja o quadrado de z', certo? Só que z' ao quadrado é alfa ao quadrado vezes z ao quadrado, certo? Eu aplico o quadrado aqui, ó, no alfa z, certo? Logo, o alfa é elevado ao quadrado e o z também é elevado ao quadrado. Só que o meu x', ele é quem? Ele é z quadrado vezes alfa. Como o meu alfa não foi elevado ao quadrado, então o z' ao quadrado é diferente de x', certo? Logo, não se verifica, né? Como x' é diferente de z', S não é um subespaço vetorial. O contra-exemplo. Aqui já acabaria a questão, certo? Só que no enunciado pediu um contra-exemplo, então o contra-exemplo é obrigatório nesse caso. Um contra-exemplo, o alfa pode ser igual a 2, por exemplo, e eu pego um vetor qualquer, onde a primeira seja o quadrado da segunda, a primeira coordenada seja o quadrado da terceira, né? Olha, a gente tem que prestar atenção em escolher o vetor certo. Se escolhesse o vetor, por exemplo, 1 ao quadrado é 1. Então, a nossa condição ia falhar, tá? Ou não, né? Dependendo de qual o valor do alfa. Mas se você escolher o alfa e o u de maneira correta, por exemplo, eu escolhi 9, 1 e 3. Por quê? 9 é igual a 3 ao quadrado, certo? Então, esse vetor aqui faz parte do conjunto S. Vou multiplicar alfa vezes u. Isso é 2 vezes esse vetor. Então, é 2 vezes 9, que é 18. 2 vezes 1, que é 2. E 2 vezes 3, que é 6. Ok? Ó, a condição diz que a primeira coordenada, a coordenada x, tem que ser o quadrado da coordenada z, né? Que é a terceira coordenada. Então, 6 ao quadrado é igual a 36, e isso é diferente de 18. Logo, já falha, e a gente prova que não é um subespaço vetorial. A alternativa G, ela diz que xy tem que ser igual a zero. Tá? Eu tenho um vetor do R3, onde a multiplicação da primeira coordenada com a segunda coordenada tem que ser zero. Tá? A segunda condição diz que U mais V pertence a S, para ser um subespaço vetorial, tá bom? Então, eu pego um vetor qualquer, ABC, e somo com um vetor qualquer, DEF, isso vai dar um A mais D, um B mais E e um C mais F, né? Eu somo
primeira coordenada com a primeira coordenada do outro vetor, a segunda coordenada do primeiro vetor com a segunda coordenada do segundo vetor, a terceira coordenada do primeiro vetor mais a terceira coordenada do segundo vetor. Então, eu tenho esse vetor resultante aqui, certo? Para esse vetor também pertencer a S, ou seja, para satisfazer a condição de U mais V pertence a S, na hora que eu multiplicar a primeira coordenada, que é AB, que é A mais D, vezes a segunda coordenada, que é B mais E, o produto também tem que dar zero, certo? Lembrando o seguinte, se ABC é um vetor de S, então A vezes B tem que dar zero, e se DEF é um vetor de S, D vezes E tem que dar zero também, tá bom? Então, eu vou multiplicar a primeira coordenada do vetor resultante mais a segunda coordenada do vetor resultante, certo? Eu chamo esse A mais D de um x, por exemplo, tá? Coordenada x, e o B mais E de uma coordenada y, tá? Fazendo distributivo, ó, A vezes B dá AB, A vezes E dá AE, D vezes B dá DB, certo? D vezes E é DE. Ok, lembrando que A vezes B é zero e D vezes E é zero. Então, o que sobrou? AE mais DB. Certo, isso aqui vai ser zero? Depende, tá? Um contra-exemplo, eu vou chamar A igual a E igual a 1, né? Vou falar que A e E é igual a 1 e que B e D é igual a zero. Ó, eu tenho que escolher o A e E e o B e o D de forma que satisfaça a condição que A vezes B é zero e D vezes E é zero, ok? Então, para isso que acontecer, ou A é zero ou B é zero. E aqui ou D é zero ou E é zero, ok? Então, eu escolhi o B e o D para ser zero justamente para atender essa condição. E o A e o E, qualquer outro número já satisfaz, já que eu escolhi esses dois aqui como zero, ok? Tem maneira de você escolher esse número, esses números aqui, que acaba satisfazendo isso aqui sendo igual a zero também, tá? Só que a gente quer provar que não é sempre que é igual a zero. Então, a gente tem que escolher de maneira correta para que dê diferente de zero no final das contas. A gente quer provar que não é subespaço, certo? Então, a multiplicação de xy, que é esse AE mais DB, vai ser quem? Vai ser 1 vezes 1, que é A vezes E, que vale 1, mais 0 vezes 0, que é DB, né? D vezes B, que é 0, vezes 0. E isso é igual a 1. Como 1 é diferente de 0, e nossa condição é que a multiplicação da primeira coordenada vezes a segunda coordenada seja 0. Como se é diferente de 0, S não é um subespaço vetorial. A alternativa H, ela diz que S é um conjunto de vetores do R3, tal que x é igual a 0. E y vai ser o módulo de z, ou seja, a primeira coordenada sempre é 0 e a segunda coordenada é sempre o módulo da terceira. Se a gente for na segunda propriedade, onde U mais V deve pertencer a S, eu escolho dois vetores quaisquer que pertencem a S, né? Um vetor do tipo 0, módulo de A e A, mais um vetor 0, módulo de B e B. Observe, esse vetor pertence a S porque a primeira coordenada é 0, a segunda é o módulo da terceira. Esse também pertence porque a primeira coordenada é 0 e a segunda é o módulo da terceira. Ok. Eu vou somar esses dois vetores. Então, 0 mais 0 é 0. Módulo de A mais módulo de B é a minha coordenada y. E A mais B, tá? Não é módulo. A mais B é a minha terceira coordenada, que é a coordenada z. Certo. Agora é a pergunta, né? Para ser um vetor de S, a segunda coordenada tem que ser o módulo da terceira. Então, o módulo de A mais B, que é o módulo da terceira coordenada, isso é igual a módulo de A mais módulo de B? Essa é a pergunta. Isso é verdade? Se isso for verdade, S é um subespaço vetorial. Se não, S não é.
Bem, a realidade é que não é verdade. Na verdade, o módulo de A mais B, ele é menor ou igual a módulo de A mais módulo de B. Ou seja, às vezes ele pode ser igual ou ele pode ser menor, tá bom? Então, nem sempre é igual. Como contra-exemplo, eu escolho um A valendo 1 e um B valendo menos 1, tá? Eu não vou me entrar em detalhes, provar isso aqui. Você pode até não saber isso aqui e mesmo assim, com esse contra-exemplo já dá certo. Mas, ó, eu escolhi o A valendo 1 e o B valendo menos 1. Por quê? Módulo de A mais B seria, então, módulo de 1 menos 1, certo? 1 menos 1 é 0, módulo de 0 é 0. E isso é diferente de módulo de A mais módulo de B, porque módulo de A é 1 e módulo de B, que é módulo de menos 1, é 1 também. Então, 1 mais 1 é 2. Como 2 é diferente de 0, S não é um subespaço vetorial, tá bom? E é isso aí. Esse foi o exemplo. Esse vídeo foi um vídeo mais curto, os outros foram muito longos, tá? É justamente para isso. E muito obrigado e até a próxima.